Eu amo a glória de Deus. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Nós falamos que iríamos, durante todo esse mês de janeiro, falar a respeito da identidade da igreja. Porque você, igreja do Senhor, precisa saber quem você é. E não é um religioso que te dirá isso, mas é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que dirá a você, que falará, que revelará a você quem você é, igreja de Cristo. Quem de fato você é, quais são os seus direitos, os seus deveres, quem é você? O Espírito Santo vai revelar para você isso, irmão. Vai revelar para você isso. Nós falamos um pouco na semana passada a respeito da igreja de Cristo, que está estabelecida num lugar inabalável, irmãos. A igreja de Jesus está estabelecida em um lugar inabalável, a rocha eterna, Cristo. É nesse lugar que você e eu estamos sendo edificados. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ela tenta, as portas do inferno tentam contra a igreja, mas elas não prevalecem. Não prevalecem. E não é porque nós somos em nós mesmos poderosos, irmãos, é porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Você pode se alegrar por causa disso. E hoje eu quero falar para você um pouco, rapidamente, que a igreja de Jesus, você é o corpo espiritual do próprio Cristo. Você é o corpo de Cristo. Esta é uma revelação que precisa ser comida por nós hoje. Amém? Esta é uma revelação que precisa entrar no nosso interior hoje, para que nós saiamos daqui tocados, entendendo que nós somos o corpo espiritual de Jesus Cristo. A igreja é o corpo espiritual de Jesus. Você pode falar isso para o irmão aí que está do seu lado, atrás. Alguém, chama alguém aí pelo nome e fala: fulano, você é o corpo espiritual de Jesus. Amém? Você não é igreja porque você está ligado a uma denominação, a um sistema. Não, irmão. Você é igreja porque você está ligado a Jesus. Você não é igreja porque o seu nome está escrito na lista de membros de uma congregação. Não. Você é igreja porque você está ligado a Jesus. Nós, neste lugar, estamos ligados a Jesus. Escute, todo ser em sã consciência cuida do seu corpo. É ou não é? Isso é um princípio de sobrevivência. Todo ser que vive, que tem consciência sã, cuida do seu próprio corpo. É ou não é? Você cuida do seu corpo. Você o protege. Você o guarda. Você o alimenta bem. Por quê? Porque você precisa dele. Você precisa do seu corpo. Então esse é um princípio de sobrevivência. Cuidar do próprio corpo, da estrutura que carrega o nosso ser. E quando eu digo para você, irmão, que você é o corpo de Cristo, eu estou afirmando para você que Jesus cuida de você. Jesus cuida do seu corpo. Jesus alimenta bem o seu corpo. Jesus protege o seu corpo. Porque é dele, irmão. Amém? O corpo é dele. Você pertence a ele. Então ele está cuidando
de você, irmão. Então você pode descansar, você pode ter paz, paz ousada, amém? Você pode ter uma paz ousada. Quando a Bíblia fala a respeito da paz que excede todo entendimento, ela está falando dessa paz ousada. Essa paz que mergulha no escuro, sabendo que é cuidado e cuidada por Jesus Cristo. Dessa paz que nos faz nos entregarmos a Deus, nos rendermos ao Pai, dependermos dEle, porque nós somos cuidados por Ele, irmão. Negar-se a si mesmo não é um peso para a igreja. Negar-se a si mesmo é o maior privilégio para a igreja, porque quando você nega a si mesmo e se entrega a Jesus, você está entregando-se ao maior benefício que você poderia ter. Você está deixando de viver debaixo de uma estrutura falha, debaixo de uma consciência limitada, para viver agora sobre um governo que é eterno, um governo que é todo poderoso. Então quando você nega a si mesmo, se estabelece na igreja, irmão, você está adquirindo vida em abundância para você. Não é um peso, irmão. Não é um peso. É um peso para o sistema religioso, que não dá a revelação correta para você, de quem você é. Não dá o entendimento correto de que você é o corpo de Cristo. Cuidado e abençoado. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Amém? Acharam? Vamos ler a partir do versículo 22. Efésios 5, versículo 22. Diz assim: esposas, cada um de vós sujeitai-vos ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Vai guardando essas afirmações a respeito de Cristo e da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Cristo é o Salvador da igreja. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Pois ninguém, irmãos, em sã consciência odiou o seu próprio corpo. Antes,
o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Eu vejo um Paulo tão incendiado pela glória de Deus, irmão, tão incendiado pela revelação do céu, que parece que ele tenta nessa passagem, e ele consegue, mas parece que a intenção dele é dar uma palavra para os maridos e para as esposas. Mas ele está tão incendiado pela glória de Deus, que ele vai misturando o relacionamento de esposa e esposo com o de Cristo e com a igreja. Ele vai misturando e no final ele diz: olha, o que eu estou falando aqui é a respeito da igreja e de Cristo Jesus. Ele vem com a intenção maravilhosa de falar a respeito do casamento. Aí no meio disso tudo ele vai revelando o poder que há na união entre Cristo e a sua igreja. Não vamos rejeitar de forma alguma o entendimento que ele dá aqui a respeito do casamento, irmãos. Você sabe muito bem, você compreende muito bem a responsabilidade em Cristo no seu casamento. Nós sabemos disso. Nós sabemos, maridos, que temos que amar como Cristo amou. E as esposas sabem que tem que se submeter como a igreja está se submetendo a Cristo. Por muito tempo, as mulheres, algumas, têm rejeitado esse ensino, imaginando que é um ensino machista, que é um ensino ultrapassado, que é um ensino que ficou lá atrás. Como é que eu faço para entender isso, pastor? Como é que eu faço no meu casamento para entender, compreender como que eu devo me submeter ao meu esposo? Olhe para a igreja de Jesus. Olhe para um crente maduro se submetendo a Cristo. Ok? Escute, irmã. No relacionamento entre Cristo e a igreja, quem é o mais beneficiado? A igreja. No relacionamento entre Cristo e a igreja, não há dúvidas a respeito disso. O maior beneficiado é a igreja. Porque ele diz: ama no nível de se sacrificar, ama no nível de morrer, se necessário, como Cristo morreu. Ele diz: cuide dela, alimente-a bem, proteja, ministre a palavra na vida dela. E para as esposas ele diz: se submeta a isso, se submeta ao cuidado do seu esposo, se submeta ao ensino poderoso do evangelho do seu esposo, se submeta ao alimento, ao cuidado. Irmãos, a coisa mais fácil que há é se submeter a quem quer cuidar de você. Porque eu não tenho dificuldade de ir para a casa dos meus pais no domingo. Temos feito pouco isso nesses últimos tempos. A gente separou os domingos para aquietar-se na presença de Deus. A gente não tem saído muito. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em ir para a casa dos meus pais e deitar lá no sofá. E mesmo agora, casado com 2 filhos, eu não tenho dificuldade em ir para lá e ser cuidado por ela. Não tenho dificuldade nenhuma.
de ser cuidado. Ou você tem, irmão? Então, minha irmã, esposa, quando você não entende e compreende esse princípio, você está rejeitando uma bênção poderosa da parte de Deus. Você está rejeitando o cuidado, a bênção, o milagre, a unção que vem, o alimento que vem. Está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Então, quando a igreja de Jesus não se submete a Jesus, o que ela está dizendo? Eu posso andar sozinha. Eu sou forte o suficiente para resistir a esse sistema. Eu posso me alimentar sozinho. E na verdade o ensino que há nesses dias é esse: não dependa de ninguém. Trabalhe com as suas mãos, se esforce para você não depender de ninguém. Quando se trata, irmão, de Cristo e da igreja, eu afirmo para você, irmão e irmã, não queira viver assim. Porque a sua parte no relacionamento com Cristo é se submeter a Ele. A sua parte no relacionamento com Jesus é se submeter ao cabeça, aquele que é governo. Aquele que é governo. Amém, irmãos? Olha o que diz nesse texto. Por esse motivo, escute, versículo 31. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Aí ele diz no versículo 32, este é um mistério grandioso. Ele diz, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Muitos têm afirmado que a igreja é um organismo qualquer, jogado nessa terra. Muitos têm dito que a igreja faz o que quer, como quer, na hora que quer. Mas é impossível, irmãos, a igreja verdadeira de Jesus fazer o que quer. Por quê? Quando nós deixamos esse mundo natural, quando Cristo deixou o céu e veio até nós e morreu, e nós aceitamos esse sacrifício e deixamos esse mundo natural e nos ligamos a Ele, o que a palavra diz? Nos tornamos um só com Ele. Nos tornamos uma só carne com Cristo. Então, irmão, não há dúvidas a respeito da salvação da igreja de Jesus. Alguém me perguntou esses dias, pastor, mas a salvação é pela graça, mediante a demonstração de fé, mas e aí, como é que a gente, e perder isso, e a pessoa preocupada a respeito de perder a salvação. Eu falei para ela, se é pela graça, pelo sacrifício de Jesus, e você tem mantido a sua fé nele, descanse nisso, porque você é um salvo e uma salva. Descanse nisso, porque você está caminhando para o céu. E perder isso, só se você abandonar Jesus, irmão. Só se você abandonar Jesus, largar Jesus, deixar o autor e consumador de todas as coisas na sua vida. Então você pode viver em paz, porque você está ligado a Jesus. Amém? O diabo treme quando a igreja ouve isso e compreende isso. O mundo espiritual ele se movimenta quando a igreja compreende essas verdades, irmãos.
compreender de fato que você é o corpo de Cristo, move a sua vida para um lugar onde você vai experimentar coisas poderosas em Deus. Acordar pela manhã sabendo que você é o corpo de Cristo, irmão. E aí, de repente, durante o dia, você enfrenta uma tentação, uma luta, uma guerra. Uma tentação para pecar, para fugir do propósito. E você tem na sua consciência o entendimento de que você é o corpo de Cristo. Com certeza absoluta você vencerá essa tentação, irmão. Agora, quando você imagina que você é um qualquer, não, eu sou um obreiro lá da igreja, eu sou um obreiro, eu sou pastor. Não, é porque eu sou membro lá da igreja, eu ministro às vezes. Não, porque eu tenho um cargo lá, eu faço algumas coisas. Isso tudo é muito bacana, irmão. Mas isso não revela a sua identidade. Isso não revela a sua identidade. Você é o corpo de Cristo. Em casa, leia esse texto de Efésios capítulo 5. Você é o corpo de Cristo. Irmão. Eu não entendo isso. O Espírito Santo vai plantar isso no seu coração de tal forma, irmão. Você vai andar como Cristo andou. Você vai falar como Cristo. Você vai andar no poder de Deus. Você vai andar na revelação do Espírito Santo. Porque você compreende e tem compreendido que pela graça de Deus você está ligado espiritualmente a Cristo. E não há separação entre vocês dois. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? E quando ele diz isso, é do próprio Cristo. Será a tribulação, a angústia, será a enfermidade, a dor, o problema, serão as coisas boas dessa terra. Nada, irmão, nada pode nos afastar, porque nós estamos ligados espiritualmente a Cristo. Amém? A igreja está ligada em submissão a Jesus. E ela é a maior beneficiada, irmãos. Abra no Salmos 91. Eu costumo volta e meia ler esse salmo. Volta e meia, mas a minha alma está meio para baixo. Às vezes as tentações crescem. Às vezes o diabo parece que está mais ativo para o meu lado. Não é isso que parece às vezes? Às vezes parece que a gente está perdendo a consciência de quem somos. E aí nesses momentos eu corro principalmente para esse salmo e leio ele. Às vezes eu canto ele, às vezes eu pego o violão e começo a dedilhar e cantar ele. E essa semana eu fiz isso algumas vezes. E eu quero ler para você, quero que você preste atenção. A partir do versículo 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará da sua proteção, do seu cuidado. Em outras palavras, aquele que se submete, escute, aquele que se submete a habitar com Deus, aquele que se submete a descansar no meio da tribulação, aquele que diz a si mesmo: eu vou descansar na verdade do Evangelho, eu vou descansar na obra de Deus, na onipotência de Deus. Aquele que faz isso pode desfrutar sempre da sua proteção.
aquele que descansa, aquele que vive em paz. Sobre o eterno, essa pessoa declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Toda a minha confiança está depositada em Deus. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmastes, tudo o que eu li aqui para trás está condicionado a esse versículo 9. Porquanto afirmastes, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Se você de fato tem compreendido que você é o corpo de Jesus, que você é o corpo de Cristo, e tem descansado nessa verdade, tem colocado a sua fé nessa verdade, irmão, nenhum mal te alcançará, versículo 10. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque a minha tenda está cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles se sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e sobre a víbora. E aqui está falando de demônios. Pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama. Ele está dizendo assim: a igreja me ama. Como a igreja me ama? Porque a igreja me ama, eu a resgatarei, eu a protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, eu hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu resgatarei e farei com que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Senhor, o Eterno, o nosso Salvador. Glória a Deus, irmãos. É por isso que eu descanso, irmãos. É por isso que a paz que há em nós precisa ser uma paz ousada, irmãos. Amém? É por isso que a paz que há em nós, no meio da tribulação, faz com que nós nos movamos em direção ao Santo dos Santos e fiquemos lá, mergulhando na glória de Deus. É por isso que nos momentos de maior tribulação você pode e deve correr para Deus. É por isso que nos momentos de maior queda, de maior pecado na sua vida, você precisa correr e deve correr. Debaixo dessa paz ousada, você pode correr para a presença de Deus e se submeter à voz dele, se submeter à direção dele, porque na direção dele há vitória para você, irmão. Na direção dele há santidade para você, na direção dele, naquilo que ele fala para você, sim, você não cai. Então mergulhe nisso, mergulhe nesse descanso ousado. Confesse para você mesmo. A paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, a shalom do Pai. Amém? O que é essa paz? O que é esse shalom de Deus?
É o que está escrito aqui, esse salmo. Porque se você ler esse salmo compreendendo, irmão, pelo menos umas 10 vezes assim, seguido, lendo, compreendendo, parando nos versículos, você vai de fato desfrutar da shalom de Deus, da paz que excede todo entendimento. Você vai descobrir que você é cuidado. O Espírito Santo, à medida que você lê, medita, ora, mergulha nessa revelação, o Espírito Santo vai afirmando no seu interior quem você é. O Espírito Santo fala ao meu interior que eu sou filho de Deus, que eu sou igreja de Cristo, que eu sou cuidado por Deus, que eu sou abençoado por Deus, que eu sou direcionado por Deus. E à medida que o Espírito Santo me revela isso, eu me submeto. Eu me submeto. Eu não tenho dificuldade de me submeter a Jesus, irmão. Agora, quando você entende, quando você coloca na sua consciência, de forma religiosa, que Deus de alguma forma quer te causar mal, que Deus de alguma forma quer te matar, que Deus quer te levar para o ministério para fazer você sofrer, que Deus quer te mandar para outro lugar para humilhar você, você não se submeterá. Quando você imagina que Deus é um Deus punitivo, que Deus está agindo da mesma forma que agia antes, na antiga aliança, você não se submete. Você ficará como aquele povo perambulando 40 anos no deserto, irmão. Os quais a Bíblia diz que são rebeldes, incrédulos, que não creram. Nós não, irmãos, nós cremos, porque nós temos a revelação, de fato, de que nós somos a igreja de Jesus. Somos a igreja. Somos o corpo vivo de Jesus Cristo. Outra coisa, irmão, todo corpo vivo se movimenta, é dinâmico. Amém? Todo corpo vivo, ele tem um movimento para o benefício do próprio corpo. Receba isso no seu espírito. Todo corpo vivo se movimenta para o benefício do próprio corpo. Então, quando Jesus, que é o cabeça, direciona você a se movimentar espiritualmente, irmão, isso é para o benefício do corpo de Cristo, do corpo dele. E o corpo cresce à medida que se movimenta. O corpo que não se movimenta atrofia, morre, irmão. O corpo que não se movimenta fica sedentário, entra num processo de morte. Então a paz que excede todo o entendimento, o descanso poderoso de Deus, vai te levar a movimentos poderosos no Espírito. Vai te levar a movimentos que produzirão milagres para o desenvolvimento e o crescimento do próprio corpo. Então, quando Deus diz assim, olha, exerça esse ministério, jejue e ore para exercer esse ministério. Você fala, puxa, Jesus, já vai me dar trabalho. Eu estava na minha, eu estava quieto, estava tranquilo, no banco de uma igreja, frequentando alguns cultos, eu estava tranquilo. Aí o Senhor já vem me dar trabalho. Não, irmão. Ele quer que você cresça. Amém? Ele quer que você cresça. O Arthur está com 4 anos. Escute isso. O Arthur está com 4 anos. E nós, no desenvolvimento dele, preocupados, né? Vai que esse menino quebre um braço, vai que esse menino caia e corte alguma coisa, né? Nós criamos ele de uma determinada maneira, né? Protegendo, guardando, segurando. O que eu entendi, eu preciso permitir, incentivar que ele se movimente, porque o movimento faz ele crescer, faz ele se desenvolver.
A terra dá saúde para ele, não mata ele. Subir em uma árvore não mata ele, dá força para ele. Mas durante um tempo a gente protegia, guardou. Aí veio o Heitor, né? Aí ele está começando a levantar, arrastar. E eu falei, vou fazer um experimento. Vou ver se funciona. Com o Arthur, toda vez que ele caía, a gente já corria, ô bebezinho, filhinho, ô neném, não sei o que lá. Ele abriu o berreiro. Às vezes a dor nem era tanta. Mas nós aumentávamos a intensidade com o nosso excesso de cuidado, aumentávamos ali a situação. De um copo d'água nós fazíamos uma tempestade e ele, sem entendimento, achava que estava de fato no meio de uma tempestade. E eu, vou morrer. Mais ou menos assim. E eu estou fazendo a experiência com o Heitor. Até agora está sendo uma maravilha. Ele está lá levantando, ele cai. Às vezes é uma queda até feia. Minhas pernas tremem para ir lá correr e pegar ele. Já que ele levanta, eu digo, para. Deixa ele. Ele olha para um lado, olha para o outro, assimilador. Não chora. Depois que ele não chora ali, eu percebo que ele não chora. O choro, passou o choro, eu pego ele e olho se está tudo bem. Só que supervisionando, né, irmãos? Porque pode ser que às vezes seja alguma coisa grave. A mesma criança no mesmo lar, e eu percebo que o Heitor é bem menos chorão na idade que está do que o Arthur. Por quê? Porque eu tenho incentivado ele a se movimentar. Entende isso? Jesus vai incentivar você a se movimentar, irmão, a pisar no chão, a pisar sobre serpentes, sobre escorpiões. Jesus está incentivando você a ir para a guerra, irmão, a se ralar um pouco, a se expor um pouco. Jesus quer incentivar você a tomar algumas portas na cara. Mas aquele fulano, eu não posso bater na porta dele para pregar o evangelho. Não, você deve. Você precisa se ralar um pouco. Mas se ele me ofender, eu vou ficar machucado. Você vai sair dessa, irmão. Você vai assimilar essa dor. Amém? A sua casca vai ficar um pouco mais grossa e você vai sair dali e vai continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Mas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, eu não posso falar. Pode e deve, irmão. Você precisa se movimentar em Deus. Mas eu não oro pelos enfermos, porque se eles não forem curados? Se eles não forem curados, você vai assimilar aquilo e vai correr para o seu quarto e continuar orando. Se orar pelo enfermo e ele não for curado, levante dali. Não precisa nem de um sorriso amarelo, não. Levanta. Eu orei. E vá para sua casa, continuar orando. É assim que funciona o evangelho. É assim que funciona o evangelho. Ele vai incentivar você a se movimentar. Como que eu posso descansar nisso, pastor? Você vai descansar nisso porque você sabe que Deus está cuidando de você. Você sabe que o teu pai está te supervisionando. Talvez ele te deixe você se ralar um pouco. Talvez ele vai deixar você assimilar a dor um pouco. Talvez ele vai te pegar no colo, irmão. Amém? Ele vai te pegar no colo e vai cuidar de você. Vai cuidar de você. Então entenda a shalom de Deus, a paz de Deus. Que é isso, pastor? É a plena certeza do cuidado de Deus. Amém? Por que nós andamos em paz, andamos em shalom? Porque nós temos a certeza de que Ele cuida de nós. Quando? Em todos os momentos de nossas vidas. Ele cuida de nós, irmãos. Cuida de nós. Paz e descanso, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa.
E para entender descanso, para entender paz, nós vamos ler Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos voltar lá na antiga aliança. E vamos entender um pouco a respeito de descanso, de paz. Êxodo 20, versículo 10. Amém? Contudo, o sétimo dia da semana, o Shabat, o sábado, consagrado a Deus, será consagrado a Deus, é consagrado a Deus. E nesse dia não farás nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em suas cidades. Porquanto em 6 dias, o Senhor diz, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia eu descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, o sábado, e o separei para ser um dia de descanso. Aí ele segue dando os mandamentos. Lá no deserto, o povo começou a experimentar desse descanso. Imagine, deserto, lugar de falta, lugar de tribulação, lugar de preocupação, um lugar de profunda ansiedade natural, irmãos. Porque era muito natural que aquele povo estivesse ansioso, preocupado, porque estavam caminhando, partindo de um lugar que tinha uma determinada segurança, que sabiam o horário que ia comer, que sabiam mesmo pouco, sabiam o que ia comer, e partiram para o meio de um deserto, onde não poderiam plantar, nem colher, nem trabalhar, nem produzir. E Deus diz assim, olha, durante 6 dias, o maná cairá do céu para vocês, o pão descerá do alto. Porém no 7º dia, não cairá. Vocês não farão nada no 7º dia. Só que escute, no 6º dia, eu darei em abundância para você guardar. Eu farei o milagre. Eu produzirei o suficiente para que você descanse. Vai escutando isso, irmão? Eu produzirei o suficiente para que você descanse. Eu farei o milagre. E isso é o evangelho para você. Jesus Cristo fez o suficiente para que você pudesse descansar nele. Jesus Cristo preparou a salvação, estabeleceu a salvação para que você pudesse descansar na salvação. Amém? Você pode descansar. Você pode viver o Shabat. Amém? Você pode viver o Shalom de Deus. E é interessante que o cumprimento normal de um judeu é Shalom Adonai, né? Paz do Senhor. Só que no sábado eles se cumprimentam de forma diferente. Eles se cumprimentam Shabbat Shalom. Em qualquer outro dia da semana é Shalom Adonai, a paz do Senhor. No sábado é Shabbat Shalom. Tenha paz no seu descanso. Desfrute do seu descanso. Os judeus não entenderam, os hebreus não entenderam, e tem uma parcela grande da igreja que não entendeu. E os judeus estão lá até hoje, tentando guardar o sábado nos moldes dessa aliança. Aliança que era uma sombra para o que haveria de vir. Era um sinal para o que haveria de vir.
uma sombra, uma imagem projetada que não era de fato a realidade, mas a realidade veio. Amém? Nós vivemos o Shabbat Shalom em Cristo Jesus. Nós temos paz na provisão. Nós descansamos na provisão. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Amém? Vamos só contextualizar, a gente não vai ler aqui o texto inteiro, vamos ler só um versículo, vamos ler só o 8, mas olhe para cá. Jesus está caminhando num dia de sábado com os discípulos, era proibido fazer isso, não se podia caminhar mais de 1.200 metros, uma pequena distância, que era a distância entre inicialmente lá no deserto, ou lá no estabelecimento do povo. No tabernáculo era a distância entre o arraial, né? O acampamento e o tabernáculo. Então os judeus estabeleceram essa distância como sendo a distância que poderia ser caminhada no dia de sábado. Mais que isso era pecado. Se você voltar em Êxodo, pecado mortal. A lei dizia que se alguém descumprisse o sábado, tinha que ser jogado para fora da comunidade. E Jesus está caminhando no sábado. E os judeus estabeleceram 39 atividades. Na verdade, quase tudo não pode ser feito no sábado para um judeu. Você tem uma ideia? Nem rasgar o papel higiênico pode. É nesse nível. Como é que faz? Um dia antes, eles chamam as crianças e dão esse trabalho para as crianças. Vocês vão na sexta-feira, por volta ali das 3, 4 da tarde, porque às 18 horas já é sábado, de sexta-feira. As crianças vão lá e rasgam o papel higiênico e deixam tudo lá, pronto já, para alguma eventual necessidade. Eles não podem apertar botões. Por exemplo, se você morar num prédio e for um judeu, você está enrolado. E lá em Israel, você tem o elevador do sábado, né? O elevador onde não tem botões. Você entra nele e ele vai parando de andar em andar. Se for 40 andares, ele vai parar em todos. Aí você desce rapidamente do seu ou entra. Tem que ser rápido, né? Porque o elevador tem que ir embora. Porque não se pode apertar um botão no sábado. Mesmo que ele se alimente, a comida é preparada um dia antes. E é uma série de outras coisas. Se você for ler, você vai se preocupar a respeito desse povo, porque é um sofrimento muito grande. E Jesus está caminhando no sábado aqui em Mateus capítulo 12, caminhando com os discípulos. Não poderia colher, não poderia cozinhar. Jesus para, a Bíblia diz no versículo 1, que eles estão com fome, eles encontram uma lavoura, colhem as espigas, começam a lhe debulhar e comer. Os fariseus, alguns fariseus veem isso, sacerdotes, e gritam: vocês estão violando o sábado. Isso é um absurdo, vocês deveriam estar em casa, vocês deveriam estar comendo a comida de ontem, não colhendo agora e comendo. Jesus diz para eles: vocês não entenderam nada a respeito desse mandamento, vocês não compreenderam, vocês descumprem o sábado o tempo inteiro, vocês não compreenderam o que é essa realidade. E ele diz no versículo 8: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do Shabat. O Filho do Homem é o verdadeiro autor do descanso. Se vocês entendessem isso, vocês estavam aqui comigo. É isso que ele está dizendo. E não me acusando.
Ele está dizendo: eu sou o autor do sábado, do descanso, do Shabat. Vocês compreendessem de fato o que Deus quis dizer com esse mandamento, vocês estariam comigo aguardando e recebendo a salvação. E não tentando ainda sofrer, andar ansioso com medo de estar descumprindo este mandamento. E é assim que alguns crentes vivem, irmãos, debaixo dessa ansiedade. Mas será se eu estou falhando com Deus? Será se eu comer isso vai fazer pecado? Será se eu fazer aquilo eu estarei descumprindo algum mandamento? Mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Mas isso é maldição, irmão. Isso é o sistema legalista dominando. Amém? Jesus anda, caminha no sábado, come, colhe no sábado e come. Ele diz: eu sou o descanso para vocês. Eu sou. Irmão, isso aqui para um judeu é uma heresia absurda. Era passível de morte para Jesus. Ele está dizendo: eu sou o autor do sábado. Foi eu que estabeleci o descanso. Foi eu que criei o universo para que vocês pudessem desfrutar. Eu sou o autor do sábado. Amém, irmãos? Então tenha paz, irmão, no seu interior. Tenha descanso. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Eu estou acabando. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor de quê, irmão? Da paz. Então Ele é o Senhor da shalom que você precisa, da paz que você precisa, e Ele é o Senhor do Shabat que você precisa hoje, do descanso que você precisa. Amém, irmãos? Descanse no seu interior, descanse no seu ventre. Descanso, tranquilidade, paz, irmão. Muitos de nós têm problemas no estômago, azias, gastrites, dores. O que é isso? É maldição dos meus pais? Não, é falta de paz, é falta de descanso. Em João capítulo 7, nem precisa nem abrir. João capítulo 7, no versículo 38, diz assim, escute: aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que coloca toda a sua fé na minha obra, aquele que descansa em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí eu descobri, irmão, que essa palavra aqui, interior, é barriga, ventre. Você pode ser assim, você pode ler assim, olha: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre, daqui fluirão rios de água viva. Amém? Quando a Bíblia diz assim que a paz, o descanso, escute isso,
a paz, o descanso, é o juiz no seu interior. Quando você está duvidoso com relação a alguma coisa, a tomar uma decisão, e você fala sobre aquele assunto, escute o seu interior, escute o seu ventre. Amém? Escute. Se quando você falar a respeito desse assunto, pensar nesse assunto, aqui nascer uma paz, um descanso, vai nessa, irmão. Amém? Porém, se aqui começar a revirar, para e continue orando. Amém? Quantos já foram numa montanha russa, numa roda gigante? Quantos já desceram uma ladeira com um veículo sem freio, uma bicicleta? As suas pernas tremem, mas a sua barriga, irmão, parece que vai, não é? Por que muita gente desce da montanha russa e vai vomitar? Porque há um desconforto aqui. O que é isso? É o medo, é a ansiedade, é a agonia de parecer que está morrendo, é a preocupação aqui, ó. E a paz, pastor, é aqui também. Amém? Então, alguns de nós, talvez para ser curado do estômago, da gastrite e muitos outros problemas, e aí os cientistas já provaram que estão diretamente ligados à sua condição de descanso ou não. Muitas outras doenças vêm por causa disso. Para que você seja curado de muitas delas, você só precisa entender a graça de Deus, começar a habitar na presença do Espírito Santo e desfrutar dessa paz, irmão. A dificuldade se apresenta, ao invés de você entrar em ansiedade, você corre para o Salmo 91, para o Salmo 23, você corre para Efésios capítulo 5, entendendo que Cristo é o seu cuidador, o seu Senhor, o seu Pai. Ele vai abrir a porta para você, Ele vai cuidar de você. Mas o pecado está batendo na minha porta, o que eu faço? Olhe para a graça de Deus, olhe para o poder de Deus. O poder de Deus fará com que você resista a essa tentação. Mas eu não estou sendo santo o suficiente. Mergulhe no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na palavra de Deus, e você será. Amém? Mas o meu ministério não está fluindo, a igreja onde eu congrego não está fluindo. Meu Deus, vamos nos desesperar. O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos entender a graça de Deus e mergulhar no poder de Deus. Amém? É isso que nós vamos fazer. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. É isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos desfrutar do Shabbat Shalom. Nós vamos desfrutar em submissão da obra de Jesus. Irmãos. Você precisa se submeter, irmãos. Nós precisamos nos submeter à voz do Espírito Santo no nosso interior. E aqui em João ele diz assim: do seu interior fluirão rios de água viva. E João abaixo ele diz, ele está se referindo ao Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está operando aqui, irmãos. Amém? É o Espírito Santo que está operando aqui. Aí há uma série de coisas que você pode desenvolver no seu descanso, para que você desfrute desse milagre. Como assim, pastor? Comece a meditar na palavra todos os dias, irmão. Pegue a sua Bíblia e medite no que está escrito. Todos os dias tenha um tempo de adoração com Deus. Adoração. Cante algumas canções em adoração a Deus.
no seu espírito, compõe algumas canções para Deus. Adore o Senhor. Levante suas mãos em adoração lá no seu quarto. Ore em línguas, irmão. Ore em línguas. Ore em outras línguas. Ore no Espírito Santo. Esta é uma chave poderosa para a igreja entrar no descanso. É uma chave poderosa para a igreja entrar no descanso. Ore em línguas. Onde nascem as línguas? Aqui, ó. Bem aqui. Daqui que elas começam a borbulhar aqui. E eu trago elas para a minha boca. Amém? O fogo do Espírito começa a queimar aqui, ó. E eu trago essas línguas para a minha boca. Amém? E quando eu faço isso, quando eu libero isso, constantemente, a Bíblia chama isso de rios de água viva. A vida que flui de mim, a Bíblia chama de rios de água viva. Amém? Rios de água viva. Cultue ao Senhor, ore no Espírito Santo. Creia na obra redentora de Jesus. Creia no cuidado de Deus por você. Habite no esconderijo do Altíssimo. Descanse à sombra do Onipotente. Glória a Deus. Feche os seus olhos, comece a orar.